Oi gente, eu sou a May Carvalho do Agora Que Eu Sou Crítica e hoje eu vim falar como foi a experiência de reler Harry Potter 13 anos depois. Eu resolvi fazer esse vídeo porque sexta-feira passada estreou um novo filme do universo de Harry Potter, que é Animais Fantásticos e Onde Eles Habitam. E esse ano, especialmente, tiveram diversos lançamentos de coisas relacionadas ao universo de Harry Potter. Primeiro foi os diversos livros envolvendo a criação dos filmes. E depois, Harry Potter edição ilustrada de A Pedra Filosofal. E por fim, Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que vai contar uma história anos depois do final da série. Antes mesmo de começar esses lançamentos, ano passado eu resolvi fazer uma releitura dos livros da J.K. Rowling, porque eu tenho que confessar que eu só tinha lido o livro uma vez, quando eu tinha os meus 12, 13 anos. Então foram 13 anos atrás que eu li. Então eu resolvi fazer esse vídeo pra falar como que foi, se foi uma leitura datada, o que eu achei agora, anos depois, reler esses livros e não ser mais aquela garotinha de 12 anos. Então, primeiro eu quero que vocês entendam a minha relação com Harry Potter. Quando eu tinha 11 anos, eu troquei de colégio e eu fui pra um colégio que eu não gostava. E nesse colégio eu sofria bullying. E eu não me adaptava, porque as pessoas eram muito diferentes, as meninas e os meninos tinham comportamentos diferentes do meu comportamento. Eles agiam como adultos e eu ainda era muito criança. Então eu tive muita dificuldade de me adaptar a esse colégio, eu sofria bullying, então eu sofria muito. E eu chegava em casa arrasada. E uma das minhas escapatórias deste inferno era me afundar na leitura. E não foi em Harry Potter que eu comecei a me afundar, na verdade eu comecei a ler Sítio do Pica-Pau Amarelo do Monteiro Lobato, que era o que tinha na biblioteca da escola. E a partir daí, a partir dessa leitura que eu comecei a ler mais séries de fantasia. E aí no ano seguinte ia lançar Harry Potter e a Câmara Secreta. E eu não conhecia a história, mas eu tinha uma prima que tinha visto o primeiro filme e achou incrível e me chamou pra ir assistir com ela. Eu fui assistir o filme, me apaixonei, isso, exatamente. Eu assisti a Câmara Secreta antes de ver a Pedra Filosofal, então eu não entendia muito bem da história. Mas aí no ano seguinte a minha mãe me tirou do colégio e eu fui pra um colégio novo. E essa foi uma das melhores decisões da minha vida, porque nesse colégio novo eu me encontrei. Eu conheci pessoas que pareciam comigo, porque na verdade no outro colégio as pessoas não aceitavam o jeito que eu era. Não aceitavam como eu me vestia, não aceitavam o meu peso, não aceitavam o meu cabelo, não aceitavam o meu comportamento. Então eu era excluída. E quando eu fui para esse novo colégio, que eu já estava mais amadurecida e tinha passado por isso, eu me encontrei melhor, porque tinha pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu e me tratavam melhor. Então foi mágico. E foi nesse contexto que eu comecei a ler os livros de Harry Potter. E o quão incrível você pensar que uma criança que está sofrendo bullying, que se sente deslocada, vai para um colégio novo e aí se encontra, tem a ver com o livro da J.K. Rowling. O Harry é exatamente isso. E quando eu li o livro e me identifiquei tanto com aquele garotinho que morava debaixo da escada, a minha vida mudou. E eu fiz amigos por causa de Harry Potter. E até hoje eu tenho esses amigos. E a minha vida girava em torno de Harry Potter porque eu me identificava. Os personagens do livro, a maneira como a J.K. Rowling criava os personagens, eles eram muito reais. E se pareciam muito com os meus amigos de sala. Então isso foi uma coisa assim que mexeu muito comigo e me fez ter uma autoestima elevada e passar por todas aquelas dificuldades daquele colégio estranho que me fez tão mal, dos colegas que me fizeram tão mal. Harry Potter e esse novo colégio fizeram as coisas mudarem. Mas então, agora que vocês entendem a minha relação, eu vou explicar que naquela época eu só ganhava livros em datas especiais. Eu pedia pro meu pai, ele me dava o de Natal, o de aniversário. Eu não tinha essa coisa de comprar vários livros. Eu acho que era muito caro, eu não tenho noção de como é que era, porque eu era muito criança. Mas eu usava muito a biblioteca da escola.
E aí eu fui ler os livros de Harry Potter pela biblioteca da escola. E tinha fila pra ler os livros, então eu só li cada livro uma vez, e só aquela vez, e eu lembro de toda a sensação incrível de quando você tem um livro novo e você devora todas aquelas páginas em alguns dias, porque você tinha que devolver rápido pra biblioteca também. E aí eu devolvia e já ia pro próximo, e aí quando a gente ficava esperando o novo livro ser lançado, e aí ficava naquela ânsia por saber o que ia acontecer, e você não tinha ideia. E eu não vivia num universo que tinha... eu não tinha internet, eu não tinha essas coisas, eu não tinha acesso a esse tipo de coisa pra ter informações sobre o universo de Harry Potter, eu não tinha noção da dimensão de que era Harry Potter. E aí a gente ficava contente quando ia lançar algum filme, alguma coisa. Então eu resolvi comprar a coleção de Harry Potter pra mim e falei, eu vou reler esse livro, mas eu falei que eu ia reler aqueles livros com um certo medo, com medo daquela leitura ser datada. E que quando eu relesse aqueles livros, eu visse que não era aquilo tudo. E que tudo aquilo que eu vivenciei, aquela experiência, só valeu naquela época. Então eu comprei todos os livros, os 7 livros, e resolvi reler todos eles. E além de ter comprado os 7 livros, eu também comprei os 7 filmes, o box de DVD deles, e reassistir todos os filmes agora com os meus 25 anos. Então eu vou explicar pra você como é que foi a experiência. O primeiro livro foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse livrinho fininho, eu acho que na minha cabeça eu tinha uma imagem de que era um livro grosso, era um livro grande, mas não, é um livro super fininho assim, super tranquilo. E quão maravilhoso foi reler esse livro depois de tanto tempo e sentir a mesma magia que eu sentia há 13 anos atrás. Eu acho que a experiência chega a ser melhor, porque naquela época eu tinha vindo de uma situação ruim, de bullying e de uma escola que eu não me adaptava, e eu me afoguei nesses livros como tábua de salvação daquele mundo que eu não gostava. E aí, reler essa história e ver o quanto a J.K. Rowling criou uma história que falava de magia, mas que na verdade falam de pessoas que não se adaptam e que quando encontram o seu lugar, elas são felizes, foi incrível. E o quão maravilhoso é você ler os livros dela depois e ver o quão essa autora é maravilhosa e bem preparada, porque personagens que só vão aparecer bem lá na frente já aparecem nesse livro. Logo no primeiro capítulo, quando o Hagrid vai levar o Harry pra Rua dos Alfeneiros, ele chega na moto voadora do Sirius. E aí ele vira pro Dumbledore e fala, eu peguei a moto emprestada do Almofadinhas. Ele não falou simplesmente que ele pegou a moto do Sirius Black, ele falou que ele pegou a moto do Almofadinhas. E você só vai entender quem é Almofadinhas e o que é aquele apelido e a importância que ele tem na história só no terceiro livro. E essa mulher já tava pensando sobre isso no primeiro livro. Esse livro é mais infantilizado, mais te arranca gargalhadas, é divertido, e eu tenho certeza que qualquer criança ou qualquer adulto da minha idade que vivenciou essa experiência antes vai gostar de ler esse livro aqui. Depois eu reli A Câmara Secreta, que eu gostei. Eu acho que nesse livro aqui, depois que você tem a apresentação de Hogwarts, nesse livro você começa a entender os problemas que o Harry vai enfrentar. No primeiro livro tem um problema, mas você acha que aquilo ali acabou. Mas não, aqui você vê que a batalha dele com o Lord Voldemort vai durar muito tempo. E tem outras questões aqui, eu anotei no papelzinho pra eu lembrar enquanto eu tava lendo, que vão estar interligadas com algumas situações dos próximos livros, como por exemplo, quando o Harry vai na Travessa do Tranco, quando ele passa pelo Pó de Flu, e ele vai parar na Travessa do Tranco, aí ele para na Borges and Burkes, e ele encontra o Malfoy lá, e ele tá escondido. E aí o Malfoy tá observando coisas numa vitrine. E nessa vitrine tem um colar amaldiçoado. O que é esse colar amaldiçoado? Esse colar é o colar que o Malfoy tenta entregar pro Dumbledore em O Príncipe Mestiço. Então, é muito sensacional você pensar que a autora já estava pensando tão à frente, que ele escrevia tão bem. Gosto muito desse livro. Por fim, eu li um dos meus livros favoritos da série, que é Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Eu adoro esse livro.
E o quão maravilhoso foi ler ele de novo. Foi incrível, foi divertido. O mapa do Maroto continua tão incrível quanto da primeira vez. Os Marotos são tão incríveis como da primeira vez. Aqui o Harry, a Hermione e o Rony começam a entrar numa fase mais madura. E aí eu me identificava muito com eles, porque eu acho muito surrealista alguns livros YAs que tratam personagens muito jovens como se eles fossem adultos. Eu acho que falta mostrar que eles ainda são bem crianças. E os livros da J.K. Rowling mostram muito isso. Eles se divertem, eles implicam uns com os outros, eles brigam por bobeira. E os livros dela falam muito disso. E esse livro, ele é uma delícia de se ler. E ele, eu acho que é uma divisão entre as coisas horríveis que vão começar a acontecer na vida do Harry e o final, de tipo assim, aquela sensação que ele tinha de segurança em Hogwarts. Agora ele começa a ver que a vida dele está muito complicada. E é incrível esse livro. Tem o Lupin, tem o Sirius, tem... é tudo maravilhoso, é muito divertido esse livro. Com certeza continua sendo um dos meus livros preferidos da série. Depois veio o livro que eu descobri que é o mais chato. Eu não me lembro de achar esse livro tão chato quando eu li da outra vez. Mas o Cálice de Fogo, que é já um livro bem maiorzinho, um calhamacinho, ele é mais arrastado e você fica naquela expectativa de que, principalmente quando você vai reler a história, você fica naquela expectativa do que vai acontecer e você sabe o que vai acontecer, então você fica apreensivo. Mas o livro é um pouco arrastado e tenho dificuldade de lidar com o Rony desse livro, mas é um bom livro. Eu acho também que esse é se o Prisioneiro de Azkaban era a transição, esse é o ponto forte dos Tempos Escuros de Harry Potter. E é um bom livro, mesmo sendo um livro mais arrastado, é um bom livro. Por fim, A Ordem da Fênix. Gente, esse livro é enorme. Eu lembro que quando eu li, eu me achava o máximo, porque eu lia 702 páginas desse livro quando eu era adolescente. E esse livro eu tenho muitas lembranças, porque eu tinha uma amiga que tinha esse livro. E esse foi um dos livros que eu li mais de uma vez. Os outros 4 eu nunca tinha lido de novo. Esse eu li mais de uma vez porque ela me emprestou. E foi tão incrível porque eu lembrei de quanto a gente gostava desse livro na época e falava sobre ele. E a gente estava mais ou menos na idade do Harry, a gente tinha uns 14, 15 anos. E o Harry tá tão adolescente nesse livro, tão questionador. E não só o Harry, o Rony, a Hermione. E quando você lê esse livro, você se identifica, mesmo que agora eu ache o Harry chato. Nossa, que menino chato, mas eu consigo entender porque eu me parecia com ele. E ele ainda tinha maiores motivos pra ser assim. E muito incrível, muito sensacional. Eu li o 5º livro. Esse livro, meu, é mais velhinho, porque foi um dos livros que eu ganhei. Eu já tinha saído dessa escola que eu estudava. E aí eu pedi de Natal esse livro. E eu lembro que eu fiquei na expectativa, porque este livro é incrível. Esse livro é maravilhoso. Eu lembro que eu estudava num outro colégio e tinha um professor que gostava muito de Harry Potter. E ele já tinha lido antes de mim, porque eu tava esperando Natal. E aí ele já tinha saído o livro. E ele chegou e virou pra mim e falou assim: olha, eu vou dar um spoiler, mas eu acho que todo mundo já sabe os spoilers de Harry Potter. Olha, cuidado, o Dumbledore vai morrer. E eu lembro que a minha mãe mandava eu dormir. E aí eu fingia que ia dormir e ligava a televisão do quarto, colocava time e abria o livro na luz da televisão pra ficar lendo. E aí eu lia. E eu lembro que quando chegou a morte do Dumbledore, eu chorei horrores, mesmo sabendo que isso já ia acontecer. Eu chorei muito neste livro. E incrível que eu fiquei triste pela morte do Dumbledore, mas ao mesmo tempo, na minha cabeça, eu não aceitava que o Snape tinha traído a confiança dele. Então, gosto muito deste livro. Acho que se eu for fazer um top 3, com certeza, Prisioneiro de Azkaban e ele. E por fim, As Relíquias da Morte, que também é um livro que eu tenho, que eu também ganhei de Natal. Tá juntinho com eles, porque este livro é incrível. Incrível. Um fechamento de história maravilhoso. É claro que a gente tem um livro em que a gente vai ter uma batalha. Geralmente, essas histórias que tem um livro, que tem uma batalha, ele tem uma preparação para essa batalha, o enfrentamento final.
Então a gente tem uma primeira parte em que o Harry se prepara para enfrentar o Lord Voldemort. E aí, essa preparação, a J.K. consegue criar uma nova mitologia dentro dessa história, que é as Relíquias da Morte. E o quão incrível é isso, que tipo, com todo o universo que ela já tinha criado, com toda a situação das profecias, de que Voldemort queria matar o Harry, ela consegue criar uma nova mitologia tão incrível quanto, e que se encaixa na história inteira de um jeito muito bem construído. Esse livro é incrível, e aí os personagens estão super maduros, e ao mesmo tempo tem uma carga emocional que todo mundo sabe que vai pra guerra, e sabe o peso que aquela guerra tem na vida deles. Porque no passado muitas pessoas vivenciaram o poder de Voldemort, mas agora ele tá voltando. E você tem medo pela sua família. É muito bonito. E o final... Eu lembro que quando saiu esse livro, teve uma história de que a J.K. Rowling tinha um outro final pra história de Harry Potter, em que o Harry ia virar diretor de Hogwarts, e ele ia ter empedrado Lord Voldemort, e ele ficaria empedrado no castelo. E teria uma profecia de que o filho do Harry seria o próximo Lorde das Trevas. Eu gostava muito dessa teoria, mas eu gosto muito desse final. Eu gosto da maneira com que ela fecha a história, e eu gosto muito da frase final que... Quando o Harry tá na estação de trem, levando os filhos dele, e aí ele vira e fala assim, a cicatriz não incomodara Harry nos últimos 19 anos, tudo estava bem. Por tudo que o garoto viveu nesses 7 anos, e tudo que ele teve que passar, as mortes que ele teve que ter, e eu acho isso muito fantástico, porque a J.K. não tem dó de matar um personagem, porque aquilo faz parte, nós estamos num ambiente de guerra, não vai morrer só os bonzinhos ou os malzinhos, e vão morrer pessoas dos dois lados, e nem sempre o malvadão vai ter o melhor final. E eu acho incrível, e é muito bonito ela falar que tudo estava bem. E você termina aquele livro com aquela sensação de... Tá tudo bem, deu tudo certo. E eu gosto muito do final desse livro. Eu acho que eu aprendi a lidar com o final desse livro. E o que eu posso dizer é que agora, 25 anos depois, eu acho que Harry Potter é uma história sobre redenção. De te mostrar que nem todo mundo é 100% mal, que você pode se arrepender das coisas que você faz e pode tentar voltar atrás. Eu acho que o símbolo disso é Dumbledore e o Snape. E, meu Deus, o capítulo do Snape neste livro. Quando eu li a primeira vez, eu já... achei incrível, mas essa segunda vez, o quanto mexeu comigo, o quanto eu gosto do personagem do Snape, que mesmo fazendo tudo que ele fez pra se redimir do que ele tinha feito com a família do Harry, ele ainda não é totalmente bom, ele ainda tem problemas, ele ainda fez bullying com aquele garoto, mas é muito inteligente da parte da J.K. Rowling tratar os personagens dessa maneira. E eu gosto das camadas dos personagens, eu gosto de como eles amadureceram. Eu gosto, por exemplo, da Hermione, do Neville, da Luna, que cada um tem uma particularidade e eles são muito parecidos com a gente. É muito incrível o que o J.K. fez. Esse livro não mudou só a minha vida, não salvou só a minha vida em questão de passar pelaquela fase difícil, mas ele me ensinou muita coisa. A J.K. Rowling é responsável por grande construção do meu caráter, com certeza. Esse livro fala sobre amizade, sobre tudo, e sério, eu tenho certeza que vai passar anos e anos e anos. As crianças vão ler esse livro, adolescentes vão ler esse livro, adultos que já leram vão reler e vão falar: Harry Potter é incrível. Por fim, depois de ler todos os livros, eu reassisti todos os filmes. Depois de reler cada livro, eu assisti o filme correspondente. E o que eu tenho a dizer é que eu gosto dos filmes. Os filmes são um bom entretenimento. É claro que essa profundidade que eu disse que tem nos livros faltam nos filmes, porque são filmes hollywoodianos, são focados em atrair um público. Mas eu gosto muito, muito do trabalho que eles fizeram, eu gosto muito da atuação, meu Deus. O que é o Alan Rickman de Snape, o que é a Meg Smith de McGonagall, são todos incríveis, incríveis. Emma Watson, meu Deus, o que é essa menina sendo Hermione Granger? O que essa menina fez para as garotas que vão vir por aí? É incrível, gente, sério. Harry Potter, com certeza. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado cansativo, mas eu precisava fazer um vídeo falando de quão incrível foi reler Harry Potter e o quanto esse livro é importante, gente. Esse livro não fala apenas de um menino bruxo. Esse livro vai falar de se encontrar, de amizade, de amor, da importância do amor e da redenção. De verdade, não é só porque eu sou uma fã de Harry Potter. Esse livro precisa ser lido.
E com certeza os meus filhos vão ler todos os livros. E eu quero que eles gostem bastante, tanto quanto eu, e se sintam acolhidos por Hogwarts, sabe? Que é essa sensação que o livro passa pra gente. Eu ainda não assisti Animais Fantásticos, eu vou assistir semana que vem. E assim que eu assistir, eu vou fazer resenha dele no blog. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!